e também para propiciar acesso a grandes equipamentos de cultura, lazer e educação. Quais os caminhos? Travou. Assistência técnica. Não, acho que travou o micro. Não tem problema, deixa assim. Como a gente falou que era um diálogo, é uma pausa então para vocês poderem conversar, para poder refletir sobre o assunto. Bom, aqui a gente tem uma foto do Jardim Pantanal em São Paulo e de uma área de preservação permanente. O que a gente fez nesse processo quase que descontrolado ou incentivado de expansão de baixa densidade foi exatamente criar lugares como o Jardim Pantanal. Você tem áreas de preservação permanente que não estão mapeadas, que as legislações federais não dão conta de preservar corretamente. A legislação federal na área ambiental, para quem trabalha com isso, sabe que ela criou regras que são homogêneas para todo o território e que muitas vezes elas não se aplicam. Você não consegue, com elas, criar a devida proteção para aqueles bens que você queria efetivamente proteger. E houve toda uma política permissiva, se não de incentivo mesmo, a esses loteamentos, muitas vezes irregulares ou, surpreendentemente, muitas vezes regularizados, na periferia das grandes cidades, sem a mínima preocupação das áreas onde eles estavam sendo implantados, se tinham suporte ou não. Então, aquela política toda de dispersar a população pelo território, ela não funciona em todos os casos. Depende muito de qual é esse território no qual você está dispersando. Você tem hoje em São Paulo um terreno de suporte para a cidade que é quase tão bonito quanto o terreno original do Rio de Janeiro. Mas a maneira como a cidade foi crescendo e foi se espalhando fez com que toda a paisagem da cidade virasse uma mancha uniforme de prédios e casas e bairros de baixa densidade. É principalmente necessário que sejam feitos planos de densidade apoiados em planos de transporte de massa. Por que a solução original era partir para projetos de baixa densidade? Porque os projetos de baixa densidade, eles se mitigam quase que sozinhos. Você tem mais área, as pessoas vão comprar carros, elas vão ter mais espaço para andar com os carros, eles pressupõem quase que uma menor participação do poder público. Então, toda aquela ideologia do Frank Lloyd Wright, de que cada um ia ter um acre de terra, ia ser quase que autossustentável, ia plantar no seu terreno, e ia viver disso, ela não funciona quando você está trabalhando com áreas de densidade. É fundamental que o poder público entre e que ajude a organizar esses espaços. Espaços de alta densidade são espaços mais complexos, demandam projetos complexos. A gente está vivenciando isso na Fazenda Paranoazinho. Você tem que montar equipes multidisciplinares, você tem que envolver desde o sociólogo, o economista, o ambientalista, para conseguir formatar soluções que funcionem quando você está lidando com essa massa de população. Também é fundamental que grandes projetos em áreas densas estejam de mãos dadas com grandes projetos públicos. No mundo inteiro, o poder público é um grande parceiro da iniciativa privada. Os dois andam de mãos dadas. Não dá para pensar num grande projeto de cidade nova, de bairro novo, sem imaginar a presença do poder público. Senão a gente vai ter exatamente o que o Jorge estava contando de São Paulo. Você tem condomínios isolados tentando resolver a sua própria infraestrutura, os seus equipamentos de lazer, e essas áreas não se conversam, e o próprio mercado imobiliário de São Paulo chegou à conclusão de que esse modelo não funciona. Um empreendimento está desvalorizando o outro, você não tem o mesmo tipo de sinergia que você tem
em áreas urbanas onde os empreendimentos se conversam, onde as coisas estão planejadas, onde o poder público está presente. Eu coloquei aí o exemplo da Highline, porque a Highline se pagou em 2 anos. Foram 150 milhões de dólares de investimento. Em 2 anos, a valorização do entorno recuperou para os cofres públicos todo o investimento que foi feito pelo poder público municipal. Então, estas contas, que são contas mais sofisticadas, não são aquelas contas de padeiro que a gente está acostumado a ouvir, tanto por parte do poder público quanto por parte de alguns empreendedores, são as contas que viabilizam esses tipos de negócio. Tem que se pensar numa outra escala, tem que se pensar com outro grau de complexidade a cidade. Também é importantíssimo que o poder público municipal, sobretudo no Brasil, onde a gente tem um padrão de exigência menor do público que está indo morar, que está indo comprar esses empreendimentos, que ele dê o tom dos projetos que a gente precisa para as nossas cidades. Nós que trabalhamos no Brasil afora com a área de loteamento, sabemos, a maior parte dos empreendedores não vai fazer R$1 a mais de infraestrutura além do que o poder público demanda, porque eles sabem que essa cobrança não vem por parte da população. Então, as mesmas exigências que são feitas para os códigos de obra em relação à arquitetura deveriam também ser feitas para a parte de infraestrutura urbana. Nós estamos aí quebrando a cabeça no projeto, conversando como viabilizar uma drenagem verde, uma drenagem mais sustentável, como fazer o tratamento das áreas verdes. Essa preocupação não existe na maior parte dos projetos. A operação disso é fundamental. Como isso vai ser operado? Nós vamos fazer um parque, mas que equipamentos que nós vamos colocar nesse parque? Qual vai ser o tipo de interação com o poder público? Como que essa infraestrutura vai ser entregue? Quanto custa para manter depois? Então, é super importante que o poder público comece a absorver essas conversas e que possa abrir esse diálogo, porque eu vou dizer para vocês, o que mais me surpreendeu no início da minha carreira é a quantidade de empreendedores que estão interessados em fazer coisas boas. Precisa pegar esses empreendedores e que eles sirvam de modelo para os outros empreendedores e que a gente consiga elevar o padrão geral dos produtos que a gente está oferecendo para a população, os espaços de moradia que a gente está criando. A mesma coisa vale para a arquitetura. E aí não é uma questão só de falar de um greenwash. Tem soluções básicas de iluminação, de ventilação, de orientação dos edifícios que casam muito bem para o nosso clima e que casam muito bem para a nossa cultura. Aí é um exemplo de Singapura. A Singapura tem, para algumas áreas que estão lindeiras, ao Jardim Botânico, a grandes parques, uma legislação fantástica. A área de paisagismo é uma vez a área do terreno. Se você tem 10 mil metros quadrados de terreno, você tem 10 mil metros quadrados de paisagismo. Como que você consegue isso? Tetos verdes, sacadas verdes, pontes interligando os edifícios. É uma legislação simples, absolutamente fácil de entender e que levou todo o mercado imobiliário a gerar soluções criativas para poder criar empreendimentos de maior qualidade. E para nós também é fundamental ter mistura de uso. Existe um componente da cultura brasileira que foi se perdendo ao longo dos últimos anos, sobretudo por questões ligadas à segurança, ligadas à violência nos grandes centros, que é a mistura de usos e de classes sociais. Não é à toa que está aí uma foto da praia de Copacabana. Às vezes a gente conversa e é difícil achar imagens que representem bons bairros, boas cidades, bons espaços públicos. E com uma certa frequência a gente acaba voltando para o Rio de Janeiro. E principalmente para a praia. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente brinca que todo projeto tinha que ter a sua praia. Todo bairro, toda cidade tinha que ser uma praia. Tinha que ter uma praia. Pode ser um parque, pode ser uma praça, pode ser um centro comunitário. Tem que ter esse componente onde a população pode se encontrar, onde ela pode bater papo. O ser humano tem essa necessidade de estar em contato com outros seres humanos.
né? A gente passou o primeiro dia do workshop aí só tentando definir qual era o lugar, o ponto de encontro dentro do projeto, onde a gente ia congregar não só os novos moradores, mas os moradores que estão no entorno também. E, por fim, uma ideia simples, mas que, em geral, se esquece, a gente está projetando para pessoas. Nós não, como o Jorge falou, nós não estamos projetando para os carros, nós não estamos projetando só para grandes corporações, nós estamos projetando para as pessoas, espaços que as pessoas gostam de usar, gostam de morar, gostam de viver. Aí está um exemplo da Zona Verde, em São Paulo. Foi um projeto piloto que aconteceu há 2 semanas atrás, que foi a substituição de alguns pontos da cidade, das vagas de automóvel, por pequenos parques. É um projeto que já aconteceu em várias cidades do mundo e que o Secovi abraçou, né? Por isso que eu falo, tem muita gente boa do lado dos empresários. O Secovi abraçou e, por incrível que pareça, as maiores dificuldades vieram da aprovação municipal. Foram 4 meses negociando com a prefeitura quais os espaços onde poderiam ser criadas as zonas verdes. A prefeitura pediu seguro para os espaços. Teve toda uma legislação bizantina por parte da engenharia de tráfego para poder criar um espaço público. Tenho certeza que, se fosse uma vaga, a aprovação seria imediata. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla da mudança de foco. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente sabe que, se o projeto for valorizado por quem vai usar, por quem vai morar nele, com certeza ele vai ser um projeto bom, também para o incorporador, também para a prefeitura, também para quem está no entorno. Então, acho que quando a gente tem esse objetivo como um objetivo fundamental, o resultado, invariavelmente, ele é muito bom. E eu acho que era isso.